Quando eu completei 18 anos, eu resolvi que eu ia morar sozinha. Lá em casa, nessa época, vivia muito cheio, sabe? Morava eu, os meus pais, meus 2 irmãos, a minha avó e ainda por cima um tio meu. Então, você já pode imaginar a loucura que era, sabe? A casa estava sempre cheia, ninguém tinha privacidade. Eu não tinha privacidade de levar um namorado para casa. Então, eu resolvi que já estava na hora de eu ter meu cantinho, eu ter minhas coisas, sabe? Minha mesma, criar responsabilidade. Só que detalhe, eu não tinha condições de alugar uma casa e de bancar essa casa sozinha. Porque na época eu estava estagiando, eu não ganhava nem um salário mínimo. Foi quando o Flávio, meu melhor amigo, ele me chamou para ir morar com ele, porque a casa que ele morava era dele mesmo, então eu não precisaria pagar aluguel, eu só ia rachar as despesas com ele, né? Ia ficar bem mais em conta. E a gente era amigo de infância, sabe? Eu tenho o Flávio como se fosse um irmão mesmo. Então eu topei, eu não vi problema nenhum. Mas a minha mãe, ela surtou. A minha mãe, ela disse que ela não concordava com o fato de que eu estava indo morar com um homem que não era meu marido, porque ela achava que eu e o Flávio, a gente tinha alguma coisa, sabe? E que eu tava meio que me amaziando com ele. E eu explicava pra ela, mãe, pelo amor de Deus, o Flávio é meu amigo, o Flávio é um irmão pra mim, mas nada fazia isso entrar naquela cabeça dura da minha mãe. Mas mesmo assim eu fui, sabe? Eu falei assim, ai, com o tempo a minha mãe vai ter que entender. Olha, e eu fiquei tão realizada no começo, porque eu e o Flávio, a gente sempre se deu muito bem. E eu tava tendo uma privacidade morando com ele que eu nunca tinha tido na casa dos meus pais. Então, assim, tava tudo muito perfeito, sabe? O meu sonho tava sendo realizado. Só que com uns 4, 5 meses que eu tava morando com ele começou a fazer uma coisa que me incomodou muito, sabe? Ele tava levando muito amigo pra casa. E, tipo, não era só ir lá visitar, não. Eles passavam 24 horas quando eu não tava trabalhando. Muitas das vezes dormia, sabe? Então, aquela privacidade que eu tive no começo, adeus. Eu não tava tendo privacidade de nada mais. Eu não podia dormir de baby doll, eu não podia sair do banheiro de toalha, porque com o Flávio não importava, sabe? O Flávio é um irmãozão pra mim. Agora, com a casa cheia de macho daquele jeito, tava impossível. Só que ao mesmo tempo, eu não podia falar nada. Eu tava ali de favor, a casa era dele, como que eu ia reclamar? E aí, se não bastasse esse fato, um dos amigos do Flávio, o Mike, começou a dar em cima de mim. E eu meio que levava isso na esportiva no começo, sabe? Só que ele nunca desistia. Passou um mês ele dando em cima de mim, 2 meses, 3 meses, e ele insistia tanto, sabe? Ele me elogiava o tempo todo, ele comprava lanche pra mim, às vezes eu tava deitada e ele deitava na cama comigo, sabe? Tinha gente que me falava assim que achava bonitinho, que ele meio que cuidava de mim, mas eu não suportava. Pra mim, aquilo, ele tava forçando uma situação comigo que eu não queria, sabe? Então eu até tomei ranço da cara dele nessa época. E aí eu fui falar pro Flávio, fui reclamar que um dos amigos dele tava passando dos limites comigo. Só que o Flávio, ele é daquele tipo de pessoa assim, mó paz, sabe? Nada esquenta a cabeça dele, nada tira ele do sério. Então ele nem abanou o rabo pra minha reclamação. E o Mike continuou me perturbando, continuou enchendo minhas ideias. E aí um dia eu cansei e falei pra ele mesmo, sabe? Falei assim, Maico, escuta aqui. Às vezes eu acho até bonitinha a forma que você cuida de mim, né? Tá sempre preocupado e tal. Mas você me sufoca, você insiste demais. E eu vou te bater a real. Sai do meu pé porque não tem chance, não vai rolar. Eu não sinto nada por você, não tem química, sabe? Essa coisa toda. Falei logo na lata pra ver se ele se tocava e desistia. Só que aí o menino começou a rir com ironia, sabe? E eu fiquei parada assim, vendo ele rindo. Eu falei assim, né? O que tá acontecendo? Ele falou assim, você é apaixonada por mim, gata? Você vai ver, só você que não se ligou ainda, mas você é caidinha por mim. Gente, eu pirei na hora. Eu falei assim, o menino, além de folgado, ainda é maluco, porque eu não suporto olhar pra cara dele e ele tá falando pra mim que eu sou apaixonada nele e só eu não sei. Não tem lógica uma coisa dessa, né? E aí ele continuou aquela perturbação. Quando foi um dia, o Flávio resolveu vir conversar comigo. Ele falou assim, olha, você vai ter que tomar uma atitude em relação ao Maico, porque às vezes você vê aquele jeitão dele brincalhão, né, zoado, e acha que ele só tá pegando no seu pé, que ele só tá brincando, mas não, ele tá apaixonado por você de verdade. Então você vai ter que tomar uma posição, você vai ter que dar uma resposta pra ele, não tem como vocês dois continuar assim,
Foi quando eu falei pro Flávio, falei, Flávio, eu já bati a real pra ele. Eu já falei pra ele sair do meu pé, porque não vai rolar. Quantas vezes eu vou ter que repetir que eu não suporto a cara do Maico? Ele me irrita. Aquele modo dele forçar uma situação com ele simplesmente me irrita. E aí, dessa vez, o Flávio falou pra ele, até porque os dois também eram muito amigos, sabe? Então, tipo, acho que ele deu, né, se toca, dá um tempo. E aí, depois que o Flávio falou com ele se afastou da nossa casa, sabe? Passou 1 dia, 2 dias, 3 dias e nada dele aparecer por lá. Ele afastou de vez mesmo, eu nem tava vendo ele mais. E aí, pasmem pro que aconteceu, que tipo, nem eu imaginava. Conforme os dias foi passando, né, e o Maico sumiu lá de casa, porque o Maico tava 24 horas lá, ele almoçava, lanchava, jantava, se deixasse ainda dormia. Eu comecei a sentir falta dele, comecei a sentir falta da presença dele. Mas eu achei assim, isso é normal, né? Porque se a pessoa tá ali 24 horas te mimando, te perturbando, né? 24 horas ali com você, é normal que você vai sentir falta da pessoa, mas isso não significa nada. Só que assim, os dias foi passando, o tempo foi passando e essa falta, né, que até então eu achava que era só uma falta, tava se transformando em saudade. Eu tava sentindo muita saudade do Maico. Só que eu nem tinha coragem de falar pro Flávio, né, de perguntar, e aí, como que o Maico tá, né, o que ele tá fazendo, por onde ele anda, porque eu tinha pedido pro próprio Flávio falar pro Maico sair do meu pé. Então, com que cara eu ia perguntar notícias dele? E aí, passou um tempo, já tinha quase 2 meses que ele estava afastado, né, da nossa casa. Quando um dia o Flávio chegou para mim e falou assim, olha, esse final de semana eu vou dar uma festa aqui em casa. Vai ser aniversário de um dos meninos e a gente resolveu que a comemoração vai ser aqui. Eu falei, não, tudo bem. E aí depois eu pensei assim, se o Flávio tá me avisando que a festa vai ser aqui, é porque provavelmente o Maico vai vir, né? E aí eu fiquei até toda animada, fiquei empolgada, ansiosa para essa festa. Só que os meninos chegou tudo, né? As namoradas dos meninos e o Maico não foi. E eu fiquei até borocrochô. E aí teve uma hora que eu fiquei prestando atenção na conversa dos meninos e eu ouvi um deles falando que o Maico não tinha ido porque a namorada dele não deixou. Olha, nessa hora eu fiquei tão chateada, mas tão chateada. Na real, eu tava com ciúmes, mas eu não dava o braço a torcer, né? E eu pensei assim, poxa vida, até 2 meses atrás o menino me elogiava o tempo todo, né? Me cortejava, falava assim que eu era muito especial pra ele, e agora ele já tá namorando com outra, nossa, então tipo, eu não valia nada pra ele. E aí naquele dia, eu lembro que eu fiquei tão confusa que eu não consegui nem dormir. Eu passei a noite inteira em claro, porque eu tava tentando entender o porquê eu tava sentindo aquilo, porque eu tava sentindo saudade e ciúme de uma pessoa que eu não suportava nem olhar pra cara, sabe? Eu deveria ter percebido já que eu tava apaixonada por ele, mas como eu disse, eu não queria dar o braço a torcer. E aí eu fiquei a noite inteira com aquilo na cabeça, tentando entender os meus próprios sentimentos, sabe? Quando foi de manhã, eu resolvi desabafar com o Flávio. Falei assim, Flávio, eu acho que eu tô apaixonada pelo Maico. E quando eu falei isso, o Flávio começou a rir da minha cara. E eu, puta da vida, falei assim, por que você tá rindo da minha cara? E ele falou assim, não, porque todo mundo sabia que você era apaixonado pelo Maico, só você que não. E eu continuei sem entender nada. Eu falei assim, tá, mas por que que eu tô te contando que eu descobri que eu tô apaixonada pelo Maico e que agora é tarde demais porque o Maico já tá namorando, já tá em outra e você tá rindo da minha cara? Eu não entendi onde tá a graça. E aí o Flávio me contou, falou assim que era mentira, que o Maico não tava namorando e que na verdade aquilo foi meio que um plano mirabolante do próprio Flávio. Ele disse que pensou assim, o Maico, ele ficava muito em cima de mim, ele não dava tempo nem, né, da minha cabeça raciocinar, assimilar os sentimentos. E aí ele aconselhou o Maico, para o Maico se afastar de mim, para dar tempo, né, de eu entender os meus próprios sentimentos. E se no final, né, depois de um tempo ele afastar de mim, eu ainda continuasse falando que eu não gostava dele, então era melhor ele partir para outra. Mas que ele achava que ia funcionar, que esse tempo ia me fazer, né, cair a real que eu gostava, assim, dele. E um longo tempo, né, porque ele passou 2 meses afastado.
Mas eu fiquei chocada com o quanto o Flávio é um crânio. Aquele plano mirabolante dele acabou dando certo e acabou juntando a gente. Mas é aquela frase clichê, né? Que a gente só dá valor depois que perde. A gente só vê que realmente gosta depois que perde, né? E hoje em dia eu ainda acho o Maicon chato. Na verdade, ele é um chato de galocha, mas é o chato que eu amo, poxa. É o chato que eu escolhi pra viver. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Um romance para vocês hoje, né? E a história de hoje deixou aquela lição que é bem clichê, que às vezes a pessoa só valoriza depois que perde. A própria menina falou que achava bonitinho, né? O jeito que ele cuidava dela, que ele dava atenção, mas que a forma com que ele forçava a situação irritava ela. Então, assim, ela só soube valorizar que na verdade ela gostava, né? Que na verdade aquele jeito dele que conquistou ela, ela só soube valorizar e enxergar isso depois que ela meio que perdeu, que na verdade ela não perdeu. Então fica essa lição. E outra lição que eu peguei na história de hoje é para você não desistir daquilo que você quer muito, daquele seu sonho. Porque às vezes a pessoa luta tanto e ela tá isso aqui de conseguir e ela acaba desistindo e perdendo, né? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa história de hoje, também da minha interpretação. Me fala aqui se vocês viram alguma diferença no áudio, tá certo? Que eu quero muito ver o feedback de vocês. E é isso, deixe seu joinha que ajuda muito aqui no crescimento do canal. Se inscreva também se ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar toda vez que eu postar história nova. Me segue lá no Instagram, é esse que tá passando aqui na sua telinha. Eu sempre falo para vocês que por lá eu fico muito mais pertinho de vocês, tá certo? E se você quiser me enviar a sua história para eu estar lendo, analisando e quem sabe ela aparecer aqui no canal, é nesse e-mail que tá passando aqui na sua telinha. Lembrando que o nosso canal é a interpretação de histórias de vida, não é conto erótico nem nada do tipo. As histórias que eu interpreto aqui, elas são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícias. Eu sempre falo isso aqui porque eu nunca tive intenção de enganar ninguém. A minha única intenção é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam uma lição de vida no final, tá certo? E é isso, um beijão, fica com Deus, fique em paz, até os próximos, tchau, fui!